Olá, hoje nós vamos fazer um decote camisa. Eu estou trabalhando numa amostra de 108 pontos. Dividi o meu trabalho em duas partes, achando bem o meio. Dessas duas partes, eu achei 6 pontos bem no centro e remalhei. Tirei fora, que vai ser a base da nossa abertura da camisa. Teci o lado direito, fazendo o decote e o ombro. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa nesse lado esquerdo. Zero marcador de carreiras. Tiro a máquina do suspenso. No lado da abertura do decote, eu vou seguir reto até o decote. No lado da cava, eu preciso continuar fazendo as diminuições para o arredondado da cava. E agora é seguir até eu completar 80 carreiras, onde eu vou começar a fazer o decote. Passou um nó, eu preciso limpá-lo, deixando na lateral. Desconto as carreiras, né, para não dar problema. Oitenta carreiras, eu vou precisar começar o decote aqui. Então, eu levo o carro para a esquerda, conto os pontos que eu preciso para o ombro, que são 32. E mais 8 agulhas, que nós vamos precisar para erguer, fazer a voltinha do decote. Opa, já ia contando errado. As demais eu ergo para a base do decote. Carro em suspenso. Aqui não tem mistério o decote, tanto nem a abertura nem nada. O diferencial é o acabamento. Acabou minha linha, vai acontecer mais um nó. Essa foi a 8ª agulha. Já tiro o nó pro lado, porque se ele vier pro lado do decote também fica estranho. Eu não consigo tirar ele pelo lado do decote, então já fica para lá. Agora sigo até 110 carreiras para fazer o ombro. Começo a erguer os pontos para o ombro. E remalho. Os outros pontos aqui vão ser tirados com barra limpa.
Eu vou fazer isso e já começo o acabamento. Fazer o acabamento é simples, é colocar as laçadinhas para formar o ponto, desde a base da abertura até o início do decote. Coloquei todas as laçadas nas agulhas e agora vou tecer o acabamento. É uma blusa de lã. Eu fiz a abertura na mesma altura da cava. Porém, você pode fazer a abertura na altura que você quiser. Pode ser mais para cima, pode ser mais para baixo que a cava. Pode ser pequenininha, pode ser grandona. Como eu tenho 6 agulhas aqui para preencher o espaço, porque eu preciso fazer uma quantia de carreiras aqui que feche essa abertura. Então, eu vou fazer 10 e vou medir 10 carreiras. Tem quem queira colocar botões, ou botão de pressão, ou botão normal, aí vai precisar de casinha. Pode ser feita a casinha na máquina, ou casear à mão depois. E eu já cometi um erro. Qual foi? Regulagem. Quando eu faço acabamento, eu não posso fazer na mesma regulagem que foi feito o trabalho, porque senão ele fica todo mole, todo desbeiçando. Mesmo sendo uma barra dupla que eu vou fazer, eu preciso baixar a regulagem. Vou pôr na 4.2. Essa é uma cristal. Dez carreiras, pego a blusa onde tem a abertura e meço para ver se deu. Vou fazer 14 carreiras. Meço novamente a abertura, ela precisa estar passando um pouquinho. Não é bom que ela falte um pouquinho, é bom que sobre um pouquinho. 14 carreiras, uma regulagem alta. Diminuo novamente, mais 14 carreiras. Carro fica pro lado em que der as 14 carreiras. Tiro com sobra e barra limpa. Sobra de fio ajuda na hora da costura. Então, e aqui eu tenho uma parte do acabamento feita. Um acabamento que pode ser colocado na parte da frente da camisa é em malha lisa, colocando todos os alcinhas para formar ponto, fazendo uma barra que feche o tamanho da abertura do decote, fazendo em malha lisa. Outro pode ser feito com listas, ou só um debrunzinho, ou 2 listas, enfim, criando. A parte de colocação, depois de costurado o acabamento na parte interna, a parte de colocar embaixo varia de acordo. Tem pessoas que gostam de fechar da direita para a esquerda, outros da esquerda para a direita, enfim, cada um faz a sua maneira. Eu vou demonstrar aqui como costuro essa parte. Uma eu já coloquei, já costurei embaixo, somente um ladinho, pegando um ponto de um lado, outro do outro ponto de um lado, formando a costura. Posso colocar, digamos assim, que as listas fiquem para cima, ou ao contrário. Como eu já fiz a primeira parte, eu vou fazer agora essa segunda. Não pego as duas partes do acabamento, eu pego somente uma. Coloco o fio por trás, acho as 2 carreiras aqui que vão servir de ponto
E na base do tricô, a mesma coisa. É igual a costura lateral. Essa parte deverá caber, já que foram medidas, né? Foram feitas 14 carreiras para caber nesse espaço. Então, elas precisam se enquadrar ali. Sempre pegando de um lado, dando um puxãozinho para acertar. E depois do outro. O comprimento da abertura varia de acordo com o que a pessoa queira. Não é necessário dizer que comece na cava. Eu comecei aqui, por acaso, na mesma altura da cava, mas nada impediria que ela fosse começada no meio do peito, ou mais para baixo, antes da cava. Isso depende de cada um. E o acabamento colocado, costurado, primeiro uma parte e depois a parte interna. Essa pode ser pregada botão ou deixar sem botão, simplesmente a abertura. Isso também depende de cada um. Então, acabando bem, tanto essa parte das listinhas, que eu fiz com listinhas, né? Tanto uma parte quanto a outra, acabando bem. O decote, a parte frontal, ficaria pronta. Se não pusesse botão, ficaria aquele charme aparecendo. A parte de cima do decote mesmo, pode ser gola de camisa, pode ser um tubular pequeno, um tubular maior, ou uma gola rolê, o que for o acabamento que a cliente queira, ou que você queira fazer na blusa, certo? Para pregar botão de pressão, é bom colocar sempre na parte interna, já que ela é abertinha aqui, né? Colocar na parte interna uma entretela para firmar o botão de pressão, porque senão na hora que você abre o botão, tira o botão da pressão, ele acaba esgaceando aqui. Se for para casear, ou caseia na parte, no sentido vertical ou na horizontal. Eu costumo fazer botão pequeno na horizontal, botão maior na vertical a casa, certo? Essa é uma das maneiras. Eu já mostro a segunda. Outra forma de poder acabar esse decote tipo camisa é usando um acabamento de pano, de tecido. Eu aqui peguei um tecido de algodão, coloquei uma entretela na parte de dentro, fiz o vinco, colei a entretela porque ela é adesiva com ferro quente, fiz a marcação da metade, fiz mais um vinco onde é feita a costura e depois é só colocar na parte do tricô. Primeiro alfinetando, depois alinhavando e depois costurando. Coloco direito com direito, deixando uma margenzinha para costura embaixo. Alfineto, bem na beiradinha. Alfineto, alinhavo e depois vou para a máquina de costura. Esse acabamento não é para essa blusa, tanto que ele ficou faltando. Eu só quero demonstrar que também é possível fazer esse tipo de acabamento em tricô e fica muito bonito. A parte do acabamento, a gola é no caso dessa blusinha aqui, vai ser acabamento em lã, não tecido. E fica uma coisa diferente. Costurando, pode ser, se não tem máquina de costura, pode ser costurado também com agulha de costura bem fininha,
pegando nessa margem, no vinco aqui, e na primeira agulha que nós fizemos do tricô. Depois de alfinetado, alinhava-se e vamos para a máquina de costura, seguindo aquela linha que foi passada para fazer a costura. Eu vou fazer isso e já mostro para vocês. Na hora de costurar, é sempre bom deixar a parte do tecido do pano, que é firme, para o lado da máquina, e o tecido tricô para o lado de cima. Eu costuro um tipo de costura reta. Poderia também ser um zigue-zague pequenininho. Vou pôr um ponto um pouco menor. Sempre puxando com o dedo essa parte que ela está enrolando. Levantando às vezes o pé, o calcador, quando ela tenta ir para baixo do... Esse acabamento não é para essa blusa específica, é por isso que não deu até aqui em cima. Ela é feita por uma outra blusinha marrom, e a parte do acabamento é em marrom com bege. Então, eu aproveitei, já que a blusa de amostra é a bege, aproveitei para demonstrar que existe a possibilidade de fazer inúmeros acabamentos. Um deles é com tecido. Depois tira-se o alinhavo. A costura foi reta, porque nós seguimos a parte da lã para cima. Aqui embaixo, costura o outro lado também, né? Aqui embaixo o acabamento é feito pelo avesso, igual faz em costura, ajustando as duas partes e uma costura reta. Essa parte, aqui costurou também a linha. Essa parte do tecido que sobrou, ela é dobradinha para dentro, ou fazer um zigue-zague bem fininho, ou passar até na overlock, caso você tenha, para acabar. E aqui embaixo, a mesma coisa. Sobrepõe-se os dois lados e a costura reta, cuidando bastante dos dois biquinhos que formam na lateral, certo? Eu acho uma graça quando mistura texturas, que você pode ter uma composição diferente de outras pessoas, porque sempre o mesmo acabamento, mesmo acabamento, mesmo acabamento, assim você mostra um diferencial. E o decote fica muito bonito. Se for um botão bege, que daí remete à cor da blusa, fica mais bonito ainda. Certo? Ou não pôr botão também, de repente. Ele ficaria meio abertinho. E esse é mais uma forma de fazer acabamento. Ok? Bom trabalho!